Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Bonacci, um canal dedicado à ciência e tecnologia na área de engenharia mecânica. Hoje venho com mais um episódio da série de metalurgia da soldagem, falar a respeito dos modos de solidificação, aí da relação austenita-ferrita em aços inoxidáveis austeníticos, isso durante a soldagem do material, ok? Então vamos para o vídeo. Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho dos aços inoxidáveis austeníticos para você ficar por dentro aí. Primeira vez que eu abordo aí nessa série esse tipo de aços inoxidáveis, Vou falar mais para frente lá dele quando a gente for falar de trincas por hidrogênio, ou outras características deles. A gente vai falar dos outros aços inoxidáveis, Mas aqui por esse vídeo a gente vai começar a falar a respeito dos aços inoxidáveis austeníticos. Então, o que acontece? Os ácidos inoxidáveis austeníticos geralmente ele tem matriz de austenita retida. O que é uma matriz de austenita retida? É aquelas que está em maior quantidade, Aquela que está em maior quantidade. Então, eu tenho uma matriz em alta quantidade aí de austenita retida, com quantidades de ferrita. Então, eu tenho uma maior quantidade de austenita retida, de matriz austenita retida, e uma fase secundária de ferrita. Então, essa quantidade de ferrita que tem no ácido inoxidável austenítico, ela varia, ela altera as propriedades mecânicas do material, do caso do ácido inoxidável. Então, ela pode aumentar a ductilidade, reduzir a ductilidade, alterar a resistência e a corrosão. Vamos começar aqui falando um pouquinho então a respeito do teor dela. Daí a gente vai falar dos modos de solidificação, porque isso influencia diretamente no modo de solidificação, da quantidade de níquel, na quantidade de cromo, qual que é a influência disso no material. Então, quando eu tenho muita ferrita no meu material, acima de 10% aproximadamente, eu tenho aí uma redução na ductilidade do material. O material fica menos maleável e também tem uma redução aí na resistência à corrosão. O que impacta isso? Você tem uma maior probabilidade de ocorrer a fadiga por corrosão aí no seu material, da sua solda. E isso é maléfico, não tem nada de bom nisso, porque você reduz a vida útil da sua solda. Então, para você que não sabe o que é fadiga, nunca ouviu falar disso, tem aí na descrição um vídeo que eu falo a respeito disso. Então vamos seguir. Aproveita também quando você for dar uma olhada, se inscreve no canal, deixa o like para você acompanhar os vídeos da série. Outra coisa, quando você tem muito pouca ferrita, o que é esse muito pouca ferrita? É abaixo de 5%. Quando você tem abaixo de 5%, você aumenta a sua probabilidade de ocorrer aí o surgimento de trincas durante a solidificação. Então, quando você tem pouca ferrita, a suscetibilidade do surgimento de trincas é muito maior aí na solidificação. E surgimento de trinca, ninguém em sua consciência vai querer que ocorra em sua solda, porque aí você vai perder todo o seu serviço que você fez lá, ok? Então, às vezes um aço inoxidável com muito austenítico, com muito pouca ferrita, é difícil aí para você, facilita o surgimento, como eu disse, de trincas, ok? Então vamos lá, vamos passar aqui. Então, toda vez que eu falar aqui de ferrita primária, ou você encontrar nos livros também. Então, quando falar de ferrita ou austenita primária, está relacionado a qual fase está se solidificando em maior quantidade primeiro, podemos dizer assim. Vamos começar aqui falando então da solidificação da austenita primária. Como é que ela funciona? Então, ela funciona da seguinte forma. Por eu ter uma alta quantidade de austenita retida na minha microestrutura, quando ela vai solidificando, eu vou tendo aqui um crescimento dendrítico de austenita retida. E entre aqui as dendritas eu vou tendo o crescimento da ferrita, é chamado de ferrita interdendrítica, que ela se solidifica aqui no meio dos braços da dendrita do meu ácido inoxidável aí durante a solidificação. Então é importante a gente entender essa. E o que facilita o surgimento desse tipo de solidificação? Vamos entender agora aqui no diagrama de fases. Para você que nunca ouviu falar, aqui é a temperatura, aqui a quantidade de cromo e níquel,
Ou quando você encontra aí, por exemplo, um diagrama ferro-carbono, você vai tendo a quantidade de soluto aqui, né? Mas aqui no caso a gente tem que analisar a influência do níquel e do cromo aí no surgimento da sua microestrutura, qual microestrutura vai surgir nos ácidos inoxidáveis. Então vou explicar aqui para vocês também. Então aqui nós temos as transformações de fase, que é o ponto eutetoide, né? O que é o ponto eutetoide? É quando uma fase sólida, uma fase líquida, desculpe, durante a solidificação ela se transforma em duas fases sólidas, né? Então aqui nós temos todos esses pontos aqui, né? Não quero falar desses pontos aqui agora, que não é interessante, pelo menos, né? Não é o meu objetivo aqui no vídeo, é só explicar um pouquinho aqui para vocês a influência do níquel e do cromo. Quando eu tenho um ácido inoxidável com alto teor de níquel, eu facilito aí o surgimento da austenita primária. Então, quando eu falar da austenita primária, é esse modo aqui, né? Eu tenho as dendritas aqui em austenita retida e entre as dendritas, os braços aqui, eu tenho uma ferrita interdendrítica, né? Então, quando eu aumento a quantidade de níquel, tenho esse fator aqui, essa condição aqui. Quando eu aumento a quantidade de cromo, vem comigo agora aqui, a gente vai ter esse modo de solidificação aqui, né? Esse modo de solidificação aqui é chamado de ferrita primária, né? Ele tem duas, podemos dizer assim, classificações. Então nós temos a ferrita vermicular e a ferrita lamelar, podemos dizer assim na tradução, ou você chama desse nome aqui também. Eu não achei uma tradução certa, mas ficaria uma ferrita em forma de lamelas aqui, ou laminar também, ok? Então, como é que funciona a ferrita vermicular? Durante a solidificação do material, então aqui a gente vai analisar para o material com alta quantidade de cromo, um ácido inoxidável austenítico. Lembrando, isso aqui é uma coisa particular dos ácidos inoxidáveis austeníticos, Às vezes outros materiais, um aço que tem alto teor de austenita, mas não utiliza esses dois elementos, utiliza o manganês como estabilizador da austenita, pode apresentar outra microestrutura, Não é o caso aqui. Aqui a gente está falando dos ácidos inoxidáveis austeníticos. Então vamos lá. Quando eu tenho uma alta quantidade de cromo, eu tenho o surgimento aqui da ferrita vermicular, E por que aqui no começo eu tenho essa, podemos dizer assim, essa forminha de esqueleto aqui, e aqui eu vou tendo esse aumento da microestrutura, ela vai ficando um pouquinho mais grosseira, podemos dizer assim, justamente pelo seguinte. Lembra lá atrás quando eu disse no vídeo que fala de superresfriamento constitucional, Eu disse, no caso, baseado nos livros, Nunca tiro nada aqui de achismo. Esse é o objetivo do canal, sempre verificar as informações antes de falar. Então, o que acontece? Quando eu vou tendo a solidificação do material, eu vou tendo a rejeição do soluto pela parte sólida, Então aqui no caso, o soluto, por estar em alta quantidade, é o cromo. Então quando eu vou solidificando, eu vou tendo o acúmulo de cromo na interface líquido-sólido, que seria basicamente essa região. E o que acontece? Aqui, como eu solidifico e eu tenho aqui a possibilidade de rejeição, podemos dizer assim, do cromo, eu tenho aqui a formação de um maior teor, podemos dizer assim, de austenita no início. Eu tenho mais austenita retida aqui do que aqui, vocês podem analisar. Por quê? Porque aqui eu tenho um acúmulo de cromo nessa região aqui. E como nós temos aqui que quando eu aumento a quantidade de cromo, eu tenho mais ferrita, você tem essa característica aqui, Então você pode ter essa característica aqui e essa característica aqui, As duas, podemos dizer assim, olhando visualmente, o teor é praticamente o mesmo, Existem condições distintas que não vou abordar aqui para formar esse tipo de ferrita ou a ferrita vermicular. A gente vai abordar isso nos próximos vídeos, para não, por isso, ser uma série e para você não ficar por fora aí, beleza? Então, você tem podemos dizer assim, essa maior quantidade de ferrita aqui, justamente pelo acúmulo do cromo. Para você entender melhor isso, eu vou deixar outro vídeo na descrição também que fala do superresfriamento constitucional, que te ajuda. Se você também não sabe os modos de solidificação, tá na descrição aí também, ok? Para você ficar por dentro e conseguir entender totalmente o vídeo. Vamos lá. Então aqui, a mesma relação.
É só uma repetição do gráfico anterior. Então, quando eu aumento a quantidade de cromo no meu ácido inoxidável austenítico, eu tenho aí a probabilidade de ter mais ferrita. Se eu aumento a quantidade de níquel, né, em sua relação, a gente vai falar bastante ainda da relação níquel e cromo, fique tranquilo. Eu faço vídeos curtos, mas para você poder entender, né, isso aqui é uma introdução. Nos próximos a gente vai falar bastante da relação níquel e cromo e quais tipos de austenita que forma e quais são os tipos de ferrita que forma, né, que não é uma só ferrita e uma só austenita retida, são diversas, né? Então, para começar, é esse vídeo aqui, ok? Se você gostou, deixa um like para fortalecer, se inscreve no canal também. Ficou com alguma dúvida, comenta e acompanha a série. Até o próximo vídeo.